Olá, daqui é o professor Candindima. Hoje nós vamos aprender a achar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. Nós sabemos que os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. Para os ângulos as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, nós vamos usar o triângulo equilátero, este que está aqui, que aparece ali no vídeo. Como nós sabemos, o seno do ângulo, né, do ângulo alfa, do ângulo beta, vai ser igual ao cateto oposto, né, do ângulo, a dividir pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente, a dividir pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto, pelo cateto adjacente. Se nós começarmos a achar as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus, nós estamos a ver que vamos precisar saber quanto é que vai medir, portanto, a altura. Então, é por ele que nós vamos começar a resolver. Usando o teorema de Pitágoras, nós teremos a hipotenusa será igual a um dos catetos mais o outro cateto. Nós estamos a ver que nós só vamos poder usar esta parte do triângulo. Se de um ponto para o outro o triângulo mede 2A, então a sua metade vai ser apenas A. Portanto, queremos saber quanto é que equivale a altura ao quadrado. Vamos isolar L. Então, teremos 2A ao quadrado menos A ao quadrado igual a altura ao quadrado. Atenção, aqui ao quadrado é para o produto. Então, isto aqui vai ser igual a 4A ao quadrado menos A ao quadrado igual a altura ao quadrado. 4A ao quadrado menos A ao quadrado vai ser 3A ao quadrado igual a altura ao quadrado. Portanto, a altura será igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. O 3A, a raiz quadrada de 3A ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de A ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, portanto, equivalendo à altura. Aqui teremos então A raiz quadrada de 3, que equivalerá à altura. Portanto, já encontramos o valor da altura. Agora, resta-nos apenas substituir, né, nas fórmulas que enunciamos no princípio. Vamos começar com o seno. O seno de 30 graus, né, a partir do triângulo que aparece aqui no vídeo, o seno de 30 graus, nós temos que o seno vai ser igual ao cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Qual é o cateto que está oposto a este ângulo de 30 graus? Então, será este aqui, né? Aqui será este aqui. Então, será a dividir pela hipotenusa. A hipotenusa é 2A. Portanto, o seno de 30 graus, né, vai ser igual a 1 na razão de 2. O cosseno de 30 graus será igual. A fórmula do cosseno é cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Portanto, o cateto
adjacente ao ângulo de 30 graus é a altura, que é justamente A raiz de 3, a dividir pela hipotenusa, que é 2A. Portanto, o seno de 30 graus, ou o cosseno de 30 graus, vai ser igual a raiz de 3, a raiz de 3 na razão de 2. A tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Cateto oposto a um ângulo de 30 graus é este, a dividir pela hipotenusa, que é a nossa altura. Portanto, A raiz de 3. Isso vai ser 1 na razão de raiz de 3, racionalizando o denominador. Portanto, teremos raiz de 3 na razão de raiz de 3 ao quadrado. Portanto, isso vai ser igual a raiz de 3 na razão de 3. Ok? Agora vamos calcular o seno, cosseno, tangente de 60 graus. Portanto, o seno de 60 graus será igual, olha, os 60 graus aqui no triângulo está aqui. O cateto oposto aos 60 graus é a altura. Portanto, A raiz de 3 na razão da hipotenusa, que é 2A. Então, o seno de 60 graus será igual a raiz de 3 na razão de 2. O cosseno de 60 graus será igual ao cateto adjacente ao ângulo, que será A, na razão da hipotenusa, que é 2A. Portanto, o cosseno de 60 graus é 1 meio. A tangente de 60 graus será igual ao cateto oposto ao ângulo, que é a altura, A raiz de 3 pelo cateto adjacente, que é A. Portanto, a tangente de 60 graus será igual, né, a raiz de 3. Ok? Agora, nós falamos que os ângulos notáveis são de 30 graus, 45 e 60. Para nós acharmos o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus, nós vamos usar, ou vamos calcular isso com auxílio de um retângulo ou de um quadrado. Se nós observarmos aqui, teremos 45 graus, aqui de igual modo 45 graus. Aqui podemos denominar de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aqui D, aqui A e aqui A. O que é que vai acontecer? De igual modo, para nós conseguirmos achar o seno, cosseno e tangente de 45 graus, nós temos que saber quanto é que vai medir D. Ok? Pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado será igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Portanto, D ao quadrado será igual a 2A ao quadrado. Então, o D será igual a raiz de 2A ao quadrado. O D será igual a raiz
raiz de 2. Ok? Agora estamos em condições de acharmos o seno, cosseno e tangente. O seno de 45 graus será igual, olhem, cateto oposto a dividir pela hipotenusa, que é a raiz de 2. Portanto, o seno de 45 graus será igual a 1 na razão de raiz de 2, racionalizando o denominador, teremos raiz de 2 na razão de raiz de 2 ao quadrado, e isto igual a raiz de 2 na razão de 2. Ok? O cosseno de 45 graus será igual cateto adjacente ao ângulo na razão da hipotenusa, a raiz de 2, portanto, será igual a 1 raiz de 2, racionalizando, será igual a raiz de 2 na razão de 2. A tangente de 45 graus será igual cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto a dividir pelo adjacente. A na razão de A, portanto, igual a 1. Concluindo, portanto, aqui 30, 45, 60. Seno, cosseno. O seno, cosseno, tangente. O seno de 30 graus, aqui, é igual a 1 meio. O de 45 graus é igual a raiz de 2 na razão de 2. O de 60 graus igual a raiz de 3 na razão de 2. O cosseno, o de 30 graus, é igual a raiz de 3 na razão de 2. O de 45 graus é igual a raiz de 2 na razão de 2. O de 60 graus é igual a 1 meio. E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 na razão de 3. O de 45 graus igual a 1. E o de 60 graus igual a raiz de 3. Ok?